Os Escolhidos, capítulo 4. O plano revelado. O amor de Deus por um mundo que não o amou. Na queda de Adão e Eva, todo o céu se encheu de tristeza e os anjos cessaram seus cânticos de louvor. Mas o amoroso Criador já havia idealizado um plano para a redenção humana. A lei de Deus que havia sido quebrada exigia a vida do pecador e apenas um ser igual a Deus poderia fazer a expiação pela transgressão. Cristo tomaria sobre si a culpa e a vergonha do pecado para resgatar a raça caída. Esse plano foi estabelecido antes mesmo da criação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. O Rei do Universo entregaria seu Filho pela raça humana culpada. O amor de Deus por um mundo que não o amou. Os anjos não se alegraram quando o plano da salvação lhes foi revelado, pois não imaginavam o céu sem Jesus. Com pesar e admiração, ouviram as palavras de Cristo, que deveria se humilhar descendo à posição do homem para participar de suas dores e tristezas, e quando sua missão como professor e mestre tivesse sido concluída, ele seria submetido a todo tipo de satânica tortura. Deveria morrer a mais cruel das mortes como um pecador culpado, e teria que suportar a terrível angústia da ocultação da face do Pai, quando os pecados de todo mundo recaíssem sobre ele. Cristo deveria sofrer o desprezo e os maus tratos de homens ímpios, e garantiu aos anjos que por sua morte resgataria muitos e recuperaria o reino que tinha sido perdido, e os remidos herdariam o reino dos céus com ele, e nunca mais o pecado perturbaria a paz do céu e da terra. Com essas revelações, o céu se encheu de alegria e cânticos soaram. No Éden, na sentença pronunciada a Satanás, foi pronunciado o seu triste fim, e prometido à raça humana o Salvador. Contudo, Satanás se alegrou com seus anjos ao perceber que com isso tiraria o Filho de Deus de sua exaltada posição. Ele acreditava que com isso o Filho de Deus também poderia ser vencido. Contudo, o Senhor Jeová preferiu correr o risco para salvar a raça caída, pois por ser a sua lei a base de seu governo, nem mesmo a vida de um anjo poderia ser aceita como sacrifício pela transgressão da lei. Apenas o Filho de Deus que os criou poderia fazer a expiação. O sacrifício de Jesus traria vida e imortalidade. Aleluia! Adão recebeu na criação o domínio de toda a terra, porém com sua queda esse domínio foi passado a Satanás. Satanás passou a ser o Deus dessa terra. Segundo Coríntios, no capítulo 4, verso 4. Portanto, o sacrifício de Jesus Cristo não somente redimia a família humana, como restabeleceria o domínio perdido. Tudo o que foi perdido por Adão, Cristo irá restaurar. E hoje, você e eu não somos mais presas de Satanás. Somos livres para adorar a Deus e cumprir seus mandamentos. Porém, sabemos que muitos preferem viver uma vida de pecado e que o crime está aumentando cada vez mais e mais. E cada vez mais e mais homens e mulheres têm se entregado a seus desejos impuros e imorais, e por Deus já saber que isso ocorreria, os dias dos homens foram abreviados. As pessoas hoje se entregam a todo tipo de paixões, a satisfação do apetite e não apreciam as grandes verdades do plano da salvação. Ainda assim, ainda existe graça, e o Senhor Jesus Cristo supre as necessidades de todos que forem a Ele. E pelo poder de Cristo, Ele sempre, ao longo das gerações, manteria um povo que preservaria o conhecimento do Deus verdadeiro e permaneceriam puros e fiéis. Aleluia! Com a queda do homem, foram ordenadas ofertas sacrificais, como reconhecimento de arrependimento pelo pecado e também como uma confissão de fé no Salvador prometido. Inclusive, o primeiro sacrifício de Adão foi uma oferta extremamente dolorosa. Ele e as gerações vindouras tiveram que aprender da pior maneira que o pecado traz a morte. Mas o plano da salvação ainda tinha ou tem um propósito mais amplo do que a salvação do homem. O plano da salvação também vindica o caráter de Deus perante o universo.
A morte de Cristo pela salvação da humanidade justificaria Deus e seu Filho quanto à maneira de lidar com a rebelião de Satanás, confirmaria a lei de Deus e revelaria a natureza e resultados do pecado. Desde o princípio, toda a questão é a lei de Deus. Satanás tentava mostrar que Deus era injusto e sua lei imperfeita. Ao atacar a lei de Deus, o objetivo do inimigo era abolir a autoridade de seu autor. Com isso, uma das maiores abominações da terra é a tentativa de mudar os mandamentos de Deus. Satanás alegava que agora, após a queda, o mundo era dele. Porém, Deus tinha o plano da redenção. Jesus iria percorrer desde a manjedoura ao Calvário a trilha manchada de sangue. Todo o universo se maravilhou diante da humilhação de Cristo para salvar os pecadores. O céu observava o insulto e a zombaria. Todos observavam a batalha cada vez mais violenta entre a luz e as trevas. Ao Cristo entregar seu espírito na cruz, um grito de triunfo ressoou por todos os mundos e pelo céu. Cristo era o vencedor e Satanás foi vencido e desmascarado. Um detalhe importante sobre o sacrifício de Cristo é que se a lei de Deus fosse abolida na cruz, como os agentes de Satanás ensinam hoje, então toda a agonia e a morte do amado Filho de Deus teriam sido suportadas apenas para dar a Satanás exatamente o que ele queria, ou seja, suas alegações contra o governo de Deus e sua lei estariam mantidas. O próprio fato de Cristo ter suportado o castigo pela rebeldia humana é um poderoso argumento de que a lei é imutável, que Deus é justo, misericordioso e abnegado, e que a justiça e a misericórdia se unem na administração do governo de Deus. Quanto àqueles que dizem que é impossível guardar os mandamentos de Deus, a própria Bíblia e o Senhor Jesus respondem. João 14, verso 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. E na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, é dito: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E a Bíblia também diz qual é a prova de que amamos o próximo. Também na primeira carta de João, dessa vez no capítulo 5, para encerrar, verso 2, verso 3 e verso 4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aleluia! Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé opera por meio da obediência. A obediência na guarda dos mandamentos de Deus. No próximo vídeo veremos sobre o primeiro assassinato.